Normalmente, no meio empresarial, surgem algumas diferenças, alguma dúvida com relação a qual é a diferença, então, entre auditoria interna e compliance. Iniciemos pela função compliance. À medida que uma organização cresce e torna suas operações volumosas e complexas, ao que nós chamamos de efeito capilarização, ou seja, o dia a dia é conduzido por dezenas e até milhares de pessoas em locais diferentes, que recebem delegação implícita da alta administração. Esse aspecto é ainda mais relevante quando se trata de atividades altamente regulamentadas, como, por exemplo, as instituições financeiras, e que o descumprimento de regras impostas pelos órgãos regulamentadores pode representar um grave desvio, ameaçando inclusive a continuidade dos negócios. Não poderíamos esquecer aqui a participação integrada que hoje ocorre nas organizações de pessoas relacionadas, prestadores de serviços, parceiros, etc. Assim, em termos de boa governança, fica muito clara a necessidade de disseminar em cada membro da organização e pessoas relacionadas o conceito e o dever de estar em cumprimento às normas internas, leis e regulamentos a que a organização está submetida, ou seja, estar em compliance. Para atingir esse objetivo, a organização deve dispor de vários mecanismos. Conclui-se, então, portanto, que a gestão de compliance, em conjunto com outras áreas que formam os pilares da governança, assegura à alta administração a existência de um sistema de controles internos que demonstre de maneira transparente que a estrutura organizacional adotada e os procedimentos internos estão em conformidade com os regulamentos externos e afetos à organização. Segundo o conceito moderno, defendido pelos especialistas, a auditoria interna é uma atividade objetiva e independente dos setores ou atividades auditadas, que prestam um serviço de autoavaliação, de avaliação e consultoria, e tem como objetivo sempre adicionar melhor valor às operações da organização. A auditoria interna, então, ela auxilia a organização a alcançar seus objetivos por meio da aplicação de uma abordagem sistemática, normatizada, disciplinada, que vai avaliar, então, a melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de compliance, controle e governança. Concluímos que a função de compliance, então, isso é muito importante, atua mais na fase de definições ou estabelecimento das normas, da divulgação e treinamento e no acompanhamento das transações no dia a dia e auditoria interna, com base nas verificações pontuais em amostras de transações, na revisão dos riscos operacionais e dos controles internos existentes para mitigar esses riscos. Não poderíamos deixar de realçar os objetivos adjacentes da função de auditoria interna, que podemos exemplificar como: ela identifica a oportunidade de aperfeiçoar e busca a eficiência. Ela detecta indícios ou existência de fraudes ou irregularidades na organização. Uma explicação assim bastante simples e até ilustrativa que um determinado colega fez num bate-papo um dia, disse assim: o compliance officer de um grande banco, como era o caso, ele explicou para o seu filho, quando indagado por ele sobre a diferença entre um profissional e outro, entre um compliance e um auditor. Então ele disse assim: não existe uma lei que nos obriga a usar o cinto de segurança? Bem, o compliance officer irá nos explicar a importância de se usar o cinto, como usá-lo, as consequências de não usar, etc. Já o auditor poderia ser comparado com o guarda
de trânsito, né? Que irá nos fiscalizar, com certeza multar-nos se formos pegos não usando. Obrigado e até breve.